Deixar uma criança sozinha em casa é considerado pela lei abandono de incapaz. E isso é crime. Da mesma forma, a pessoa pode responder na justiça e quem não denuncia situações como essas também deve ser responsabilizado. Vamos entender um pouquinho melhor na reportagem de Evne Araújo. No Distrito Federal, uma criança caiu do terceiro andar deste prédio ao ser deixada sozinha em casa. O menino, de 5 anos, subiu no sofá para olhar a janela e acabou despencando. A mãe foi presa. Segundo a polícia, ela saiu para uma festa às 11 horas da noite e só voltou para casa às 5 horas da manhã. O caso foi em outubro e chocou a capital do país. Deixar criança sozinha em casa é crime. Abandono de incapaz tem pena prevista de 6 meses a 3 anos de detenção. De acordo com a legislação, só com 16 anos, um menor de idade é capaz de se responsabilizar pelo que faz. Até lá, os pais é que respondem por ele. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhum deles pode ser submetido à negligência ou ter os direitos fundamentais violados por qualquer tipo de omissão. O Conselho Tutelar é o responsável por garantir o bem-estar dos menores de idade. A entidade também acompanha e orienta as famílias que, por algum motivo, estão falhando nesses cuidados. A gente chamamos, observamos, qual é a situação, o que levou ela a deixar essa criança sós, entendeu? Conversamos bastante. Dependendo da situação, a gente aplica uma advertência, e entregamos a criança novamente para a família. Agora, se a gente perceber que é um caso mesmo recorrente, que a criança realmente está em risco, registramos uma ocorrência, e procurar uma família extensa ou fazemos o acolhimento. Familiares e vizinhos fazem parte da rede de combate ao abandono de crianças. A lei é clara ao dizer que é obrigação de todos denunciar. Quem sabe de irregularidades e não faz nada pode, inclusive, responder criminalmente por omissão. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Carlos Gomes. Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Tudo jóia. Nós acompanhamos agora na reportagem da Evne Araújo o caso de uma mãe aqui de Brasília, chamou atenção em todo o país. Ela saiu para uma festa às 11 da noite e só voltou no dia seguinte. Isso configura abandono de incapaz? Mas não podemos confundir com aqueles casos em que mães trabalham o dia inteiro e a criança fica um pouco sozinha, é isso, doutor Carlos? Exatamente. No caso da reportagem, o abandono se configurou porque a mãe teve a intenção explícita de deixar o filho sozinho para ir para uma festa, expondo as crianças a risco, com a janela aberta ou com a porta destrancada. Mas é importante a gente diferenciar esse caso da maioria que acontece que pode se configurar uma negligência familiar. O caso da mãe que vai jogar o lixo fora e deixa a porta aberta, ou que vai ao trabalho e deixa a criança descoberta, mas toma todos os cuidados. Às vezes o irmão mais velho ajuda a cuidar. Isso, às vezes com o irmão cuidando. Isso, aí não temos um caso de abandono, e sim uma negligência, que também é punível, mas não criminalmente. Sim, o Conselho Tutelar vai, explica para a mãe o que pode acontecer, pode dar punições para a mãe, se for o caso. E como é que funciona? Quais são as etapas até a perda do poder familiar? Eu imagino que a perda é uma medida mais drástica e nós temos etapas, até chegar a esse fim. Pois bem, para que aconteça a perda do poder familiar, é necessário um processo judicial com direito ao contraditório, ampla defesa, e após uma sentença transitada em julgado. Após essa sentença, o pai perdendo a guarda desses filhos, o filho será encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar poderá tomar medidas que ele achar mais cabíveis. De preferência, encaminhar esse menor para um parente mais próximo, com quem a criança tenha relações de afeto, emocionais. Caso não exista esse parente, aí sim a criança poderá ser colocada numa família substituta, com acompanhamento de psicólogos, do serviço social, ou, em última instância, até colocar essa criança para adoção. E é crime, Essa conduta é ilícita, é crime? Sim, o abandono de incapaz é crime previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena de detenção que varia de 6 meses a 3 anos, com as agravantes. Se resultar lesão corporal, a pena é de reclusão de 2 a 5, esse abandono resultando em morte,
de 4 a 12 anos de reclusão. Agora, precisa ser recorrente o crime ou uma única vez a mãe ou o pai já pode responder? Olha, de preferência, precisa ser uma atitude recorrente, porque você não pode privar o filho do convívio daquela mãe apenas com aquela prática e devemos sim averiguar caso a caso, se foi um caso de negligência, se foi um caso de abandono. E aí, mesmo sendo um caso explícito de abandono, o pai sim pode responder criminalmente, porém o conselho tutelar vai até a casa da criança, conversa com aquela família, explica as condições para o pai para que isso não venha acontecer de novo. Agora, essa criança ela pode ser encaminhada a um abrigo ou uma adoção quando a situação for mais drástica? Sim, perfeitamente. Como eu disse, primeiro o conselho tutelar ou a justiça ela vai dar preferência para que essa criança fique com familiares próximos com quem ela tenha relação de afeto, relações emocionais. Não existindo esses familiares, os familiares não tendo interesse, o conselho tutelar vai tomar a próxima medida que seja pertinente que atenda ao melhor interesse da criança. Colocá-la numa família substituta, que não é diferente da adoção nos termos do ECA, ou, em último caso, colocar a criança para adoção. É importante ressaltar que a criança acima dos 12 anos ela precisa ser ouvida para qual atitude vai ser tomada. Se ela vai para uma família substituta, se ela quer ir para a adoção definitiva. Doutor Carlos, e os vizinhos ou as pessoas que convivem com aquela criança, com a família, observou alguma coisa de diferente? Quem procurar? O que fazer? Então, no caso de abandono de criança, é recomendado ligar para o conselho tutelar da sua região. Mas a gente deve esclarecer que o abandono de incapaz não se refere apenas a crianças. Pode ser idosos, podem ser pessoas com deficiência, até mesmo pessoas com deficiências transitórias que no momento do abandono não tem como se defender daquele risco. Nesses casos, se o abandonado for uma criança, sim, ligue para o conselho tutelar da sua região que ele tomará as providências. Caso seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, ligue para a polícia, vá na delegacia mais próxima ou faça uma denúncia diretamente no Ministério Público. Doutor Carlos Gomes, mais uma vez eu agradeço a participação. Obrigada. Eu que agradeço.